Olá, boa tarde a todos. Sou Jorge Efraim, coordenador do programa Bom de Bola, uma ação aqui da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Nós estamos aqui tentando, né, à medida que vocês forem entrando aí, ver se o meu som está saindo legal, dá um ok para mim aí. Vocês estão entrando aí, Emílio Corrã, a Lívia, Marcos, dá um retorno a respeito do som para mim, que estamos tendo problema com o som. O professor Próspero está tentando entrar aqui agora novamente. Vamos ver aqui se vai dar certo agora. Aqui tentando contato com o professor. Parece que agora. Alô? Agora vai, professor. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas com muito eco. Mas vamos lá, vamos tentar. É isso aí. Ô, professor, prazer receber o senhor aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, por estar atendendo a gente aqui. Né? Eu estou falando com o pessoal que está entrando. Essa é uma ação do programa Bom de Bola, que é o Quarentena Bom de Bola, onde nós trazemos os grandes profissionais que trabalham na base do nosso futebol, para estar mostrando um pouco da realidade para os nossos garotos, para o público que a gente atende aqui, mostrando os caminhos e também mostrando a realidade do futebol de alto rendimento. Né? O senhor é uma referência para nós em termos de atendimento, porque o Vasco da Gama hoje tem feito um trabalho de excelência na iniciação e na formação, que são as idades que nós atendemos aqui. Então, muito obrigado, professor, pelo carinho, obrigado pela atenção aí. É uma honra, um prazer muito grande para a gente ter o senhor conosco aqui. Né? Eu queria dar um espaço para o senhor aí se apresente para nós. Conta para a gente a sua história, professor. Um abraço para você, professor Efraim, aos amigos aí do programa Bom de Bola, né? Isso. Muito bom, vamos bater um papo aí, tá certo? Estou à sua disposição, abraçando aí o pessoal que nos acompanha, né? Principalmente aí, né, todos aqueles envolvidos aí com o trabalho que você realiza, né? Trabalho importante no Espírito Santo, né? Na verdade, a estrutura do futebol, o sistema, né, do futebol, nós necessitamos muito de projetos, das escolas de futebol, né? Na verdade, são essas ações que acabam por alimentar a base da pirâmide. É claro que os grandes clubes, no caso o Vasco, né, também, estão iniciando o trabalho cada vez mais cedo. Na verdade, isso é uma situação nova no futebol brasileiro, porque até uns 5 anos atrás, 3 anos atrás, os clubes não tinham esse trabalho sistematizado, né, a partir dessas idades. Era normal o trabalho iniciar ali a partir dos 14 anos, né, até o 12, né, mas não o que está acontecendo hoje, nesse fenômeno de nós termos já de forma sistematizada o trabalho iniciando aí a partir de 6 anos de idade. Então, realmente, essa é uma situação nova. É claro que isso faz com que o mercado ele também possa se adequar a essa nova situação, né? Porque projetos, escolas de futebol, os clubes periféricos, né? Os pequenos clubes distribuídos por esse país afora, eles geralmente faziam esse trabalho de formação ali e os grandes clubes recebiam os jogadores a partir de 13 anos, 14 anos. Hoje não. Hoje, como eu disse aqui, os grandes clubes estão iniciando o trabalho cada vez mais forte. Um outro fenômeno é que os grandes clubes também estão se organizando no que se refere às escolas de futebol. O Vasco, nós concebemos lá, né, por orientação do presidente Campelo, do gestor da base, do gerente, que é o Carlos Brasil, a questão das escolas de futebol do Vasco, que é a Vasco Academy, né? Hoje nós estamos com essas escolas coordenadas lá pelo Gabriel, pelo professor Andrei, e hoje essas escolas, na verdade, é uma estratégia que o Vasco entende que é interessante para que nós possamos, né, já iniciar o processo, principalmente da nossa metodologia, porque a metodologia das escolas de futebol do Vasco, elas têm uma proximidade muito grande com a metodologia que nós utilizamos
nas equipes de rendimento, né? Isso é uma forma de nós oportunizarmos, porque muitas das vezes, quando nós temos várias escolas distribuídas no Nordeste, você quer trazer um jogador lá do Nordeste, de 10 anos, 11 anos, tem dificuldades, até por uma questão de legislação mesmo, né? Então, se você tem uma escola organizada lá, com a metodologia própria, né, próxima daquilo que o clube faz, facilita muito o trabalho. Então, esses dois fenômenos, né, o fato dos clubes estarem trabalhando a partir de 6 anos de idade e o fato dos clubes também estarem se organizando com as suas escolas de futebol, faz com que projetos como o seu, né, as escolas de futebol, elas possam se adequar. Você é um profissional que tem buscado o conhecimento, tive a satisfação de ser seu professor na licença C da CBF, né? Você sempre presente também nos eventos, né? Então isso é muito importante. Essa adequação, na verdade, dos projetos sociais, das escolas de futebol, um dos aspectos passa exatamente por isso, né? Que vão ter que buscar o conhecimento, né? Pois bem, pessoal, que bacana. Eu vou pegando um pouquinho da sua história, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, professor. Beleza. O senhor tem uma carreira brilhante ali na Universidade Federal de Viçosa, onde nós temos hoje a pós-graduação de futebol, que é referência no Brasil. Né? O senhor coordenou aquilo por muitos anos, fez um trabalho diretamente também associado ali com o Ubaense, né? O Ubaense foi muito famoso aqui na nossa região. Sempre vinha aqui buscar jogadores, levou muitos jogadores de nossa região para esse trabalho, né? E o senhor foi muito presente ali, muito material de estudo ali, né, professor? Aquilo foi um bom suporte que vocês tiveram ali para colocar toda essa metodologia em prática, né, professor? Exatamente, Efraim. Eu tive ligado à Universidade Federal de Viçosa, né, por 35 anos. Me aposentei, né, em 2018, e professor lá das disciplinas futebol, né, futebol 1, futebol 2, tinha futebol 3, né, e paralelo a essa questão da universidade, nós sempre envolvidos, né, com o mercado, com a prática do futebol, onde acontece o futebol, desenvolvendo os nossos projetos de pesquisa e principalmente de extensão. E com a minha aposentadoria, eu fui para o Vasco. Estou lá desde 2018, né? Estou lá com o Carlos Brasil, que é o nosso gestor, fez o convite na época. Né? Estamos indo aí para o 3º ano de trabalho nosso lá, como coordenador metodológico. Sou o responsável lá no Vasco por cuidar dos processos metodológicos, né? Dessas diretrizes metodológicas, cuidar de todos esses conteúdos que são importantes em cada faixa etária, cuidar dos microciclos, né, que são, na verdade, os planejamentos semanais de todas as comissões, de todas as categorias, são 13 categorias, né, porque nós vamos do sub-6 até o sub-20, nós dividimos lá em 3 grandes formações, né, a formação inicial, dos 6 até os 10, a formação básica do 11 até o 14 e a formação de alto rendimento, que vai do 15 até os 20 anos. E nós somos responsáveis por cuidar para que essa metodologia, esses conteúdos, né, sejam aplicados, né, e que realmente eles sejam executados. Né, isso que é importante também. Não basta ter uma boa metodologia, um bom caderno de diretrizes metodológicas e isso não se transformar em realidade. Né? Mas eu realmente estive envolvido com esse projeto, com esse centro de formação que é o Ubaense, lá na cidade de Ubá. Ubá fica a 64 quilômetros de Viçosa. É uma das principais cidades de Minas Gerais, em termos principalmente econômicos, porque Ubá é polo industrial. E lá um empresário, o Paulo Pasqualino, né, ele construiu um CT com 100 mil metros quadrados, uma estrutura física muito boa, com 6 campos de futebol, toda uma estrutura. E na época ele me convidou, e ao lado de outros companheiros, que hoje inclusive estão aí no mercado do futebol, com sucesso, né? Tem profissionais dos Estados Unidos, como o caso do Humberto, que é o coordenador técnico da Teta Brasil, tem o Fabrício, que está no Manchester City, né, que é o responsável por essa questão de prospecção de talento, né, na América do Sul.
né? Nós temos o José Carlos lá no Corinthians, tem o Alexandre Lemos no Red Bull, lá no Flamengo nós temos o Léo Xeredi, que é o treinador do Sub-14, o Ramon, que é treinador do Sub-18, o Wellington Salles, que é o analista de desempenho do profissional, né? Tem o Juan, que é supervisor do Sub-14 e do Sub-15, o Renato Paiva, que é o analista de desempenho do Sub-14 e do Sub-13, e também auxilia em alguns momentos no Sub-20. Lá no Vasco nós temos o Douglas Coelho, que é o treinador do Sub-15, o professor Andrei, que coordena a parte técnica das escolas de futebol da Vasco Academy, o Gabriel, que é o coordenador administrativo da Vasco Academy, né? O Gustavo Caetano, que é auxiliar do Sub-17, o Jade Lopes, que é auxiliar do Sub-12 e também trabalha na Vasco Academy. Ou seja, o Augusto Moura, que está no Maringá, o Murilo, que é treinador do Sub-14 do Curitiba, o Igor Guerra, que é treinador do Sub-15 do Desportivo Brasil. Eu citei aí alguns nomes para você ver a importância do Centro Esportivo Baense, que, na verdade, não qualificou apenas atletas para o mercado, né? O Luan Cândido, por exemplo, foi a segunda maior venda da base do Palmeiras, foi vendido para o Red Bull da Alemanha. O Luan Cândido é fruto do trabalho lá do Baense. O Kaká, zagueiro do Cruzeiro, né? É outro nome de expoente aí do Baense, entre outros tantos que estão aí no mercado de futebol. O Baense foi interessante porque em 2010 nós concebemos o projeto, mas concebemos um projeto já pensando numa estrutura que, primeiro, tivesse realmente uma proposta metodológica. E essa proposta metodológica nós construímos um caderno e nós aplicamos realmente essa proposta. Daí, inclusive, talvez, né, os resultados tenham aparecido, e o resultado que eu digo, resultados na qualificação de profissionais, como eu citei, mas também de conquistas importantes, né? O Baense conquistou torneios importantes em Minas Gerais, né? Como a Copa MF, o Base Forte do Cruzeiro, uma Copa muito importante lá em Timóteo, que é a Copa do Aço, vencendo o Flamengo na final, eliminando o Atlético Mineiro na semifinal, eliminando o América na fase de grupo. Quer dizer, o Baense também conquistou em campo, né? Mas a maior conquista do Baense, talvez do nosso trabalho, um trabalho de esforço coletivo, tenha sido exatamente isso. Lá em 2010, quando praticamente os clubes não tinham departamento de captação, não se falava em análise de desempenho, em caderno metodológico, e nós lá no Baense, nós concebemos esses aspectos, né? E os nossos profissionais depois acabaram, cada um deles, indo para grandes clubes, né? E hoje estão aí bem posicionados no mercado. Que safra de profissionais, hein, professor? Acho que o Espírito Santo é um estado muito importante, sempre foi, é um celeiro. A gente lamenta muito que o Espírito Santo não tem uma equipe, né, bem posicionada no campeonato aí brasileiro, de Série C, de Série B, de Série A. Né? O estado está muito próximo aqui do Rio de Janeiro, de Minas, né, São Paulo. A gente lamenta muito que o futebol do Espírito Santo, que sempre, né, funcionou para os grandes clubes, grandes jogadores, que daqui saíram grandes jogadores, né, e como o Giovani, o Richarlison, né, o Carlos Germano, entre outros tantos que saíram daqui, e a gente lamenta muito que não tenha um futebol bem estruturado no que se refere ao profissional. E esse é outro dado, porque o Espírito Santo era celeiro e a gente buscava muitos jogadores aí com 11 anos, 12 anos, 13 anos, né? E essa adequação que vai ter que ser feita, né? No sentido que eu volto na minha fala inicial, né? Esse fato dos profissionais hoje, os clubes hoje estão iniciando muito cedo o processo. Mas a gente sabe que aí tem projetos sérios, como, por exemplo, o seu, mas também tem clubes fazendo trabalho sério, como o Porto Vitória, né? Do meu amigo Vinícius, né? O Raul Vitor, né? Que estão lá, quer dizer, fazendo um trabalho muito bom aí com o Porto Vitória, um trabalho certo, correto. Nós tivemos outros trabalhos que se iniciaram aí, mas iniciaram com profissional e acabaram encerrando o trabalho, né? E o Porto Vitória não, está começando, começou lá embaixo, né? Está se estruturando. Hoje tem sub-11, tem sub-12, sub-13, sub-15, sub-17, né? Vai formatar seu sub-20 até chegar talvez um profissional. Acho que o caminho é esse,
O caminho é como se fosse para construir uma casa. Ninguém começa, né, inicia a obra já pelo teto, né? O teto, na verdade, é a última coisa. Ele tem que começar pelo alicerce, da base da casa, né? Então, eu acredito que é essa adequação que nós vamos ter que ter realmente no futebol, dado a esse momento que nós estamos vivendo, repito, dos clubes iniciarem muito cedo o trabalho. O que a gente tem acompanhado aqui, nós que estamos no interior, professor, até é difícil acompanhar a realidade da capital. Os calendários aqui são inchados, muitos jogos, a gente tem que colocar muitos meninos para atuar e temos que focar no nosso trabalho, né? Mas a gente sempre, quando tem as competições a nível estadual, que a gente cruza com os times da Grande Vitória, a gente tem visto o Porto de Vitórias de uns 4, 5 anos para cá, já com uma metodologia diferenciada, uma coisa com uma outra visão totalmente diferente do que é o estado do Espírito Santo. A gente torce para que isso seja um sucesso, para que possamos, né, tá na hora do Espírito Santo dar um salto, um degrau, uma Série C, né? A gente precisa muito de um time, pelo menos na Série C, para dar um impulso no futebol profissional aqui, né? E querendo ou não, esses impulsos no futebol profissional, eles refletem na base, né? E talvez hoje não está refletindo na base, porque a visão do futebol capixaba ainda é toda no profissional, né? Então é muito difícil e o Porto tem sido esse diferencial. Né? A gente torce, eu sei que o senhor tem uma parcela muito importante nisso, né? O senhor parece que foi consultor do Porto por um período, não foi? Sim. Eu estive envolvido aqui com o Porto Vitória, eu prestei para eles uma consultoria, exatamente nessa linha da metodologia, né? O Vinícius muito preocupado com essa questão metodológica. Nós desenvolvemos, então, aqui um trabalho, né, nessa linha, e depois eles deram continuidade, né, e estão dando, né, continuidade a esse processo, e como eu disse, o caminhar do Porto Vitória é muito bom. É claro que nós temos que, evidentemente, fazer uma referência ao Gustavo Vieira, que é o presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, porque, primeiro, pela qualificação dele, né, tem mestrado nessa área da gestão, é um profissional muito competente, que tem boas intenções, né, é um profissional muito bem avaliado, né, fora aí do Espírito Santo, né, e ele tem tentado fazer um trabalho bom, mas a gente sabe que o trabalho não depende só da federação, o trabalho depende principalmente dos clubes, né, principalmente dos clubes. E o Espírito Santo tem clubes tradicionais, como Rio Branco, Desportiva, Serra, né? Estrela lá em Cachoeiro, né? E Real Noroeste. Tem clubes aí, São Mateus, né? E que, na verdade, deveriam se organizar nesse processo, principalmente da formação de base, né? Mas o forte do Espírito Santo, o forte sempre do Espírito Santo, foi muito realmente esses projetos sociais, essas escolas de futebol. A gente conhece bem aí, porque junto lá do Baense, realmente nós tínhamos como foco aqui o Espírito Santo, né? Buscávamos muitos atletas aqui, e não só o Baense, né? Mas Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco, né? O Vasco hoje, inclusive, tem 2 observadores técnicos aqui no Espírito Santo, para você ver a importância que a gente dá ao Estado, né? Eles estão em constante observação de atletas aí. Ótimo, professor, perfeito. É uma caminhada longa, é um ciclo vicioso, é uma cultura de muita dificuldade no futebol aqui, mas temos que caminhar passo a passo, né? Nós não vamos conseguir transformar tudo em 1 ano, 2 anos, mas realmente o senhor citou um nome importantíssimo, que tem assim, feito um trabalho difícil realmente, né? Enfrentado muitas dificuldades, mas a gente vê que ele consegue uma linha de atuação e tem conseguido bons resultados à frente da Federação Capixaba. A gente torce para um futuro melhor do futebol do Espírito Santo, que realmente o que o senhor falou bate muito. O Espírito Santo é um celeiro de craques, sai muito jogador bom daqui. Essa cultura de futebol de iniciação e formação que tem aqui no Espírito Santo contribui demais para a formação de grandes jogadores, e temos muitos bons jogadores saindo daqui, entendeu? Saindo para os lugares, aparecendo em outros mercados. Então,
é uma perspectiva de futuro muito legal. Tomara que o Gustavo, aproveito para deixar aqui um abraço para ele, né, que ele consiga realmente dar esses saltos que a gente precisa aqui no nosso futebol. Né? Professor, me tira uma curiosidade aqui. Eu tinha aqui na Secretaria do Esporte um material do Canal 4, lá de Viçosa. E o apresentador daquele material era muito familiar com o senhor. Era o senhor o apresentador daquele material? Sim, nos anos 2000, nós produzimos 16 videocursos, né, desde o trabalho de iniciação, né, passando pela formação de base, até o trabalho lá com profissionais. Foi uma série de videocursos, tanto do futsal quanto do campo. Nos anos 2000, nós não tínhamos tantos materiais, né? Na verdade, a literatura era muito escassa e a gente tinha pouquíssimos materiais, né, de consulta. E era um ano também que praticamente estava iniciando esse processo da globalização da informação, né? E hoje não, hoje você tem YouTube, você tem Google, tem Instagram aí, né? Tem Facebook, né? Então hoje a informação, na verdade, ela globalizou, o acesso à informação ficou muito mais fácil, né? E naqueles anos 2000, não. E ali, então, nós, ao lado de outros colegas, como o Ney Franco, o Alexandre Lopes, o Eduardo Pimenta, o Alexandre Gracelli, o professor José Moanes, nós produzimos uma série de videocursos do futebol e também do futsal. Foram videocursos importantes naquele dado momento e teve realmente vamos dizer assim, um apelo muito grande, né? E foi interessante, né, no sentido de contribuir mesmo, naquela época, principalmente para que as pessoas tivessem acesso ao material didático do futebol. Né? A gente tinha muito livro que contava muita história do futebol, né? Mas poucos livros, né, que tratavam do aspecto mais técnico do futebol. E aí nós resolvemos, ao invés de lançar um livro, né, produzir esses videocursos. E foi com o Canal 4, uma empresa lá de Viçosa, que hoje é a CPT, né, ela continua nativa e produz, inclusive, videocursos, não somente na área do esporte, mas também na área agrária, né, em todas as áreas, na verdade, né, a CPT, que é a Central de Produções Técnicas. Né, e tem também esses videocursos nossos, produzidos lá, como eu disse, lá nos anos 2000. Nós aproveitamos lá a estrutura do Cruzeiro, do América, e fazíamos as gravações, inclusive, utilizando os atletas desses clubes, né, com apoio, aí, como eu disse, a parceria, né, com o Ney Franco. Nós produzimos 3 videocursos juntos, o Alexandre Lopes e o Pimenta. Alexandre Lopes é o preparador físico do Ney. Também nós produzimos 3 videocursos na área da preparação física. Com o Alexandre Gracelli foram vários videocursos, né? E realmente, naquele dado momento, foi muito importante. Não, espetacular. Foi uma base do nosso trabalho aqui no ano 2005, 2006, até 2008, mais ou menos. A gente usou esse material como uma referência para os trabalhos aqui. Eu lembro ainda que eu não tinha nenhuma formação, ainda não tinha ido para a Faculdade de Educação Física, não tinha feito minha pós-graduação, e muito menos os cursos, né, da CBF, né? E graças a Deus a gente teve esse material para dar um norte para a gente no nosso trabalho aqui. Foi uma contribuição espetacular. E eu estava lembrando, rapaz, esse cara é muito familiar com o próximo, só pode ser ele, que se fosse irmão não ia parecer tanto, né? Tava magrinho na época, né, pô? Hoje não, né? Hoje tá mais cheinho, né? Agora a picanha já está mais recheada, né, professor? Mas é interessante, a gente volta a colocar essas questões da busca pela qualificação. Eu fico feliz de ver aí no seu programa, né, no seu projeto, em Santa Maria de Jetibá, né? E um profissional com a sua qualificação, quer dizer, né, tem a pós-graduação, cursou a licença lá da CBF Academy, né? Então é muito importante isso, né? Porque essas escolas de futebol, e se quer realmente, né, contribuir para a formação, principalmente falando pelo lado do rendimento, né, de oportunizar para essas crianças, para esses jovens, a oportunidade de ingressar, de se inserir num grande clube,
essas escolas de futebol também têm que se organizar nesses processos metodológicos. Né? Tem que pensar o seguinte, em cada etapa você tem conteúdos que devem ser priorizados. Não deve queimar etapas e nem antecipar conteúdo. Trazer Perfeito. Conteúdo que muitas das vezes é lá do sub-14 e querer aplicar cá embaixo numa idade de 10 anos. Né? Tem que respeitar as fases sensíveis. Você tem que respeitar as especificidades de crescimento e desenvolvimento. Para isso, as escolas de futebol elas têm que contar com profissionais qualificados e que tenham conhecimento. Não dá mais para trabalhar nas escolas de futebol sem planejamento. Né? Sem você ter conteúdos claros, sem você planejar a sua sessão de aula, de treino, sem você ter a sua semana planejada, né? Sem ter uma sequência, uma lógica pedagógica. O que você vai fazer na próxima semana tem que ter um link com essa semana. E tem que ter um link com a semana passada. Né? A aula, treino, que você vai desenvolver hoje, ela tem que ter uma sequência, uma lógica de ontem, assim como a de amanhã. Né? Então, essa lógica, né? E você tem que considerar também, não só o planejamento semanal, mas principalmente como a escola formal. Eu sempre posso fazer essa comparação. Né? Que, na verdade, a escola de futebol é como se fosse a escola formal. Né? E a escola formal ela tem um currículo, ela tem conteúdos, ela segue uma lógica. Né? E, por exemplo, se um professor de matemática ele tem um problema, ele se ausenta 1 mês, 2 meses da escola e entra um professor para substituí-lo, esse professor vai dar sequência ao conteúdo. Ele não vai começar do zero. Ele vai apagar tudo que foi feito e vai começar do zero. Não, ele vai dar sequência. Né? A escola formal ela tem avaliações bimestrais. A cada bimestre tem um boletim. Né? Tem as notas, tem as avaliações. Né? Então, da mesma forma que você tem a escola formal, as escolas de esportes, e aí não é só o futebol, elas também deveriam seguir esse mesmo caminho. Elas deveriam ter o planejamento semanal, o planejamento da aula, do dia, do planejamento do bimestre, ou do trimestre, ou do semestre, do planejamento do ano. Deveria ter avaliações bimestrais, até para poder chegar e mostrar para o pai o desenvolvimento do filho, para o próprio aluno, para o próprio atleta. Né? Qual que é o desenvolvimento dele? Como que ele está nos aspectos motores, né? Da parte de habilidades motoras básicas, de capacidades coordenativas, do aspecto da técnica, da tática. Né? Então, tudo isso deveria fazer parte desse processo das escolas de futebol. Mesmo que sejam escolas que tenham como natureza fins recreativos, de saúde, né? Que não seja apenas aquelas escolas de futebol que têm como missão, como natureza, oportunizar aquele momento de iniciação para que ele possa se inserir depois num grande clube. Mesmo a escola de futebol, com fins recreativos, de saúde, né? Que não tenha essa questão de selecionar os garotos por nível de habilidade, também deveria ter esse processo pedagógico bem delineado. Perfeito, professor. Isso é muito importante, porque depois da difusão de toda essa teoria e a metodologia do futebol, começamos a ter mais coisas escritas, né? Porque o senhor ressaltou bem, nós vimos de tempos assim que não se tinha material de futebol para estudar, né? Você achava uma literatura ou outra e você que construiu o seu processo. Hoje nós temos uma base de referências muito bacana, né? A tecnologia ajudou muito a gente a encontrar muita coisa legal. Mas o fundamental, qualificação profissional para entender essa teoria, entender essa metodologia, para levar ela para dentro do campo da maneira correta. Né? Não só simplesmente levar de qualquer jeito. Porque o que eu costumo falar aqui com o pessoal? Nós somos uma escola pequena, mas nós somos uma fábrica de sonhos, professor. Então o menino que entra aqui, ele não está entrando aqui para participar da escolinha de futebol. Isso aqui não é um camp de verão, não é escolinha de condomínio. Não, aqui nós estamos mexendo com os sonhos dos meninos. Todos eles que pegam o seu uniforme, calçam sua chuteira e vêm, eles vêm assim na cabeça, eu queria ser um jogador de futebol. Então, a gente trabalhar esse sonho, nós temos que mostrar para eles o que é o futebol. Eu não posso chegar naquela ideia arcaica lá de trás, apita 30 minutos cada tempo, bebe uma água e beleza, pessoal, até semana que vem. Não. Planejamento, metodologia, periodização,
principalmente tática, até saber o que está fazendo com a idade. Isso tudo você tem que ter profissionais que saibam lidar com esse tipo de material, de conteúdo, para poder alcançar esse resultado. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão aqui no Bom de Bola. Nós temos nosso planejamento, toda a minha equipe, minha comissão técnica, eu preciso entender a ideia do professor, e aí, como eu tenho toda essa qualificação, eu tive a honra do senhor ser meu professor na licença C, eu tenho a licença B, eu tenho análise de desempenho, então eu vou tentando direcionar para os professores aqui o melhor caminho para alcançar esses resultados também, e dentro dessa fábrica de sonhos dos meninos, né? Eles precisam também, eles não podem perder essa visão, porque pode ser que daqui saia um que transforme a sua vida por completo dentro do universo do futebol, né? Então hoje nós temos mais ou menos aí uns 12 jogadores mais ou menos no mercado já atuando nas escolas, né? E tudo fruto disso aqui. Daqui a gente tenta mostrar para eles, ó, lá fora é assim. E esse foi um dos objetivos que eu busquei o senhor, professor. O senhor está aqui no Vasco, aqui em Santa Maria, uma cidade que tem muito vascaíno, muitos garotos que vão para o treino com a camisa do Vasco, que torcem para o Vasco. Eu tenho certeza que sonham em um dia ser um profissional do Vasco. Eu falei, poxa, vou trazer o professor Próspero para mostrar para a gente esse caminho, né? Essa metodologia que o senhor usa no Vasco, porque qual o perfil de jogador que vocês estão buscando aí no Vasco, a cultura do Vasco, professor? Conta para a gente um pouquinho dessa salada que nós estamos fazendo aqui. Pois é, o Vasco hoje busca aquilo que o mercado, né, como um todo, né, ele deseja hoje. Um jogador que seja muito inteligente, que conheça das questões do jogo, né? O futebol é um esporte tático, ele trabalha com duas etapas, né? Você tem uma etapa cognitiva e você tem uma etapa motora. Dentro da etapa cognitiva, você tem, na verdade, dois momentos, né? O primeiro é você identificar o problema, o segundo é você encontrar a solução para esse problema. E aí você parte para a etapa motora, né? Que você tem a preparação, aquele momento de preparação, né? Que é um momentinho ali para você agir, né? E aí tomar a decisão, executar, na verdade, né? É o que eu falo, eu chamo isso de PPPA, né? Que na verdade é perceber, pensar, preparar e agir. Então, para isso, o atleta hoje, aquele que consegue, porque o futebol mudou. O futebol ganhou muita intensidade, os espaços diminuíram, a pressão dentro do espaço que ele se encontra, né? A pressão aumentou. Com isso, as tomadas de decisão têm que ser mais rápidas, mais assertivas, né? E para isso, ele tem que ter um nível de conhecimento do jogo, né? Dos conteúdos do jogo, para que ele possa tomar uma decisão cada vez mais acertada. Então, um jogador inteligente hoje é muito importante. Esse é o primeiro aspecto, né? É claro que, como eu disse, tem a etapa motora, tem o momento de agir, né? Então, uma atleta com uma boa base motora é muito importante. Por isso que nessas escolas de futebol, principalmente nas idades iniciais, é muito importante que se dê uma atenção muito forte nas habilidades motoras básicas, né? No trabalho de psicomotricidade, das capacidades coordenativas. É o momento para isso. Muito trabalho de relação com a bola, né? É muito importante, eu e a bola, né? Eu, meu colega e a bola, né? Eu, meu colega, a bola e o goleiro, né? Eu, meu colega contra o colega adversário da outra equipe. Essa relação com a bola é muito importante que você também trabalhe, para você melhorar o aspecto técnico. Porque, como eu disse, são duas etapas, você tem um momento que tem que agir, né? Você tem que colocar em prática aquilo que você pensou, aquilo que você percebeu, né? Então, para isso, você tem que estar muito bem tecnicamente, muito bem na parte motora. Então, esse é o perfil do jogador. Agora, um jogador também, acima de tudo, disciplinado, né? Um jogador que ele entenda que o futebol, na verdade, a carreira, ela é construída com muita renúncia, né? É necessário muita dedicação, né? Por parte do atleta. Por isso que essa questão hoje de começar cada vez mais cedo, né? Isso se torna fundamental. E um lado que é importantíssimo, não pode deixar de estudar. E não pode deixar de dar uma atenção redobrada à escola.
o processo de escolarização ele não pode ser omisso, de nenhuma das partes, né? Nem por parte do clube, nem por parte do clube parceiro, do empresário, do agente, dos pais, da própria escola, né? Eles têm que pensar que nem todos vão chegar. E outra coisa, para ser um jogador inteligente, né? Se eu consigo, por exemplo, né? Ter um bom aluno que consegue interpretar bem o texto, né? Que consegue redigir uma boa redação, né? Um atleta que tem um pensamento lógico, matemático bom, entendeu? Tudo isso vai fazer com que ele possa, na verdade, cada vez mais, né, evoluir nesse aspecto cognitivo, entendeu? Então isso é muito importante, entendeu? Você fala de relação matemática, né? Eu me lembro bem que teve um ano de 2007, 2008, que eu estimulava meus jogadores a jogar xadrez, professor. Para poder fazer leitura. E foi um dos clubes, foi uma das gerações que eu trabalhei aqui, que me deu os melhores resultados, porque os meninos tinham uma capacidade de leitura tática, tanto para executar a própria tática, como para ler a tática do adversário, que era tremendo. Às vezes eu chegava no intervalo e eles já vinham falando, professor, o time dele está assim, assim, assim. Quer dizer, foi um grande gancho que eu consegui, foi estimulando os meninos a jogarem xadrez, e foi uma contribuição tremenda para aquela geração ali. E realmente... Isso aí é importante. Eu acho que nós, muitas das vezes, e vocês que trabalham com as escolas de futebol, nós também, porque lá no Vasco, quem está trabalhando com a Vasco Academy, tem as equipes de rendimento começando com 6 anos, mas a gente não deixa de fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de ligação com essas outras modalidades, ela é muito importante. Na verdade, né, deveríamos, né, dos 6 até os 12, 13 anos, né, eles terem experimentações com outras modalidades esportivas. O jogo de futebol hoje, ele está cada vez mais próximo do jogo de handebol, do jogo de basquetebol, né? Cada vez mais nós estamos, na verdade, buscando elementos nessas modalidades esportivas. Eu venho do basquete, né? Na verdade, a minha origem toda, ela é do atletismo e depois do basquete. E o basquete contribuiu muito para que eu pudesse, na verdade, naquele dado momento que eu trabalhei com o basquetebol, jogando como treinador, né, me apropriar de uma série de conhecimentos que foram muito importantes, né? E tem conteúdos que a gente trabalha com o basquetebol, né, que eles são hoje fundamentais para o futebol, né? E então essa questão do xadrez ela é importantíssima, a capoeira, né? Então as escolas, outro dado importante das escolas de futebol é a questão dos elementos do futebol de rua. Se nós hoje não temos mais os espaços públicos, é muito importante que a gente tenha essas escolas de futebol hoje, não só as escolas de futebol, né? Eu tenho falado isso lá no Vasco, é consenso, inclusive, dos profissionais, né? A importância que se tem de nós buscarmos aqueles elementos. Já que a gente não pode ir para a rua, né, vamos trazer os elementos que a rua continha, né? A rua, por exemplo, um aspecto importantíssimo, que é a capacidade de improvisação, de criatividade, de ousar, né? Aquilo que eu falei da relação com a bola, né? Que é importantíssimo. E esse prazer, a ludicidade, né? Nós não podemos hoje ficarmos preocupados com treinos, né, formais, sistematizados, né? Essas idades menores, é importantíssimo que a gente tenha o lúdico, que ele possa jogar, descobrir os elementos do jogo pelo jogo. Isso é muito importante. Né? E ele tem que conhecer o jogo, ele tem que conhecer dos elementos do jogo, até para dar mais prazer para ele jogar. Né? Beleza, Efraim? Eu sou da época do futebol de rua. Eu parei de jogar com 30 anos e eu fui formado na rua. Não tem jeito, a contribuição do futebol de rua para a formação do aluno, ela é imprescindível. Aqui no Bom de Bola nós temos o nosso pré e pós-competição. Quando nós não estamos no meio de uma competição, alguns dias da semana nós temos o Pelada Day. É o dia da pelada. Então eles vão montar o time, eles vão fazer as regras e eles vão jogar. E não tem juiz não, lá eles ficam olhando para o sofá, não, a falta resolve aí. Então é o dia da pelada justamente para poder dar esse estímulo, porque é importantíssimo, professor. O senhor falava de um aspecto interessantíssimo, professor, da interação com outras modalidades esportivas, né? Eu tive o privilégio de ser campeão mineiro da 2ª divisão com o FMG 7 de setembro, em 97, eu não lembro se o senhor lembra disso. Nosso treinador era o Jurandir Gama Filho, treinador de basquete. Sim.
E aquele cara introduziu conceitos de basquete dentro do campo do nosso treinamento, que naquele esquema de 3-5-2, a gente dominou aquele esquema com movimentação de basquete. Era uma coisa impressionante. Nós, jogadores, recriminamos pra caramba, porque a gente saiu do América Mineiro emprestado pro 7 de setembro, e a gente olhava assim, pô, o que esse louco tá fazendo, cara? Basquete aqui, isso não existe. E o cara, bicho, deu um show, mandar um abraço para ele, um abraço pro professor Jurandir Gama, excelente profissional, um cara de top de linha, e conseguiu fazer a gente ganhar aquele título de 97. Depois nós jogamos o hexagonal final do módulo 2 com a mesma metodologia de trabalho. Quer dizer, como é importante essa interação. O senhor falou um ponto essencial, principalmente para quem joga futebol, né? Se hoje a nossa luta, nós temos uma luta hoje que é fazer o menino assistir jogo, né, professor? Porque eles não gostam de assistir jogo de jeito nenhum. E ele interagir com outra modalidade fica mais difícil ainda, mas que fica o exemplo aqui, só para mostrar a importância disso aí, que o senhor está falando. Perfeito. Você tocou aí antes de eu falar do Jurandir e do basquete de novo, mas na verdade o nosso atleta hoje, né, ele muitas das vezes ele não tem esse interesse de assistir jogos, né? Deveria ver jogos, inclusive de todas as ligas, né? Assistir jogos, os campeonatos aí, francês, alemão, espanhol, né, italiano, né, inglês, ele deveria assistir, né, das outras divisões aqui no Brasil, Série B, Série C, assistir jogos, né, assistir jogo, né? Mas o Jurandir foi meu colega no mestrado, na UFMG, e conheci o Jurandir no basquete, na época ele era treinador do ginástico, né, e hoje ele é professor lá da UFMG, e realmente, o Jurandir, ele também vem do basquete, né? Tanto que nós hoje nos conhecemos por meio do basquetebol, né? E o basquete ele tem uma contribuição imensa, né? Nesses aspectos. O basquetebol é muito interessante e eu até hoje, né, gosto de assistir aos jogos de basquetebol, e assisto, acompanho, né? Porque é uma modalidade muito rica. É uma modalidade que, na verdade, já foi concebida com as suas regras para um jogo muito dinâmico, né? E talvez seja o jogo de esporte coletivo mais rico que nós temos, no aspecto tático e também técnico, né? Então, realmente, o basquetebol ele é muito interessante. E o handebol, né? Porque o handebol também hoje tem aspectos interessantíssimos que nós podemos hoje trabalhar aí no futebol, quando a gente fala de amplitude, fala de profundidade, né? O basquetebol, o handebol trabalha também com isso, né? Aquela linha que eles fazem ali, aquela linha de 6 ali, né? Então o handebol também é muito interessante. Mas é isso, Efraim. Muito bom. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. E muito bom. Te agradeço aí pelo convite, cara. E, mais uma vez, eu quero te parabenizar, porque ex-atleta, como eu disse aí, tem a pós-graduação em futebol, tem a licença C, a licença B, tem um curso de análise de desempenho. Então, realmente, parabéns a você, ao trabalho aí, os pais que estão nos acompanhando, de repente, né, atletas aí, alunos da escola de futebol, tenho a certeza que eles estão muito bem orientados, porque é um profissional com aquele perfil que nós entendemos que seja o perfil importante para estar à frente do projeto da importância que é o seu aí, tá certo? Bom, obrigado, professor. Que isso. Sim, vamos caminhando. Né? Obrigado pelas palavras. Né? Professor, essa metodologia de iniciação no Vasco aí, o senhor que levou ela para lá, ou o senhor já pegou uma receita de bolo e teve que adaptar? Como é que foi a sua entrada no Vasco? Na verdade, a construção da metodologia do Vasco ela foi feita a várias mãos, né? Nós tivemos a participação de mais 3 colegas conosco, né? Não adianta no primeiro momento você abrir para todo mundo, né? Porque senão você não chega a um produto final. Né? Agora, é uma obra sempre inacabada, né? Ela está sempre em construção. Ainda ontem nós tivemos uma reunião de cerca de 1h30, né? Comandada pelo Carlos Brasil, que é o gerente da base, com os 3 coordenadores técnicos, os 2 coordenadores do setor de captação,
Nós tivemos uma longa reunião ontem, exatamente tratando de aspectos metodológicos. Então, na verdade, nós estamos o tempo todo atualizando, né? Estamos o tempo todo buscando um processo de melhoria da metodologia, né? Mas hoje nós temos uma metodologia implantada, uma forma de jogar, essa questão dos conteúdos prioritários por categoria, está muito claro, está muito cristalino hoje para nós dentro do Vasco, mas é um trabalho que, primeiro, ele tem que ter a sustentação de quem comanda, né? Que no caso lá é o gestor, o Carlos Brasil. O primeiro aspecto é esse, porque não adianta nada você ter um bom caderno metodológico, boas diretrizes metodológicas, se você não tem um suporte, né? Daquele que tem a missão, que tem a função de gerir o processo como um todo. Segundo, você precisa trabalhar alinhado, né? E lá hoje o trabalho é muito alinhado com os coordenadores técnicos, né? Que estão no dia a dia dos treinos. E principalmente com as comissões técnicas, né? Na verdade, a proposta de jogar, de formar, né? Ela é do clube. E os treinadores, então, se adaptam a isso. É claro que o jogo de futebol ele é circunstancial. Você, em determinados momentos do jogo, você responde, né, àquilo que o adversário lhe propõe. Então, por isso que, na verdade, eu chamo de modelo de formação, não modelo de jogo, né? Porque você tem que estar pronto para essas circunstâncias do jogo, né? Mas você tem que ter uma ideia de jogo. Você tem que ter nos momentos da organização ofensiva, defensiva, das transições, da bola parada, esses conteúdos, essa forma de jogar tem que estar muito cristalino, tem que estar muito claro. Entendeu? Então é isso que nós conseguimos construir lá no Vasco, para as equipes de rendimento, né? Um outro trabalho que nós tivemos que fazer foi construir a proposta metodológica da integração do futsal com o futebol de campo. O futsal, ele ficava no outro departamento, né? Separado do futebol de base. E então, por determinação do presidente, do Campelo, do Brasil, nós procuramos trabalhar uma proposta de integração. Aí foi trago o futsal para dentro da estrutura do futebol de campo, né, do futebol de base. Hoje o futsal está totalmente integrado, as comissões técnicas são as mesmas, que dirige o campo também dirige o futsal. Nós temos lá com o sub-6, 7, 8, 2 sessões de salão e uma de campo na semana. No final de semana eles jogam carioquinha de futsal e de campo. Já o 9 e o 10, né, eles têm 2 sessões de salão e 2 de campo. No final de semana joga salão e campo. E a partir do 11 anos, do 12 e do 13, o 11 e o 12, o 11, né, eles têm 3 sessões de salão. Tem 3 sessões de campo e uma de salão, né, e o 12 e o 13 são 4 sessões de campo e uma de salão. E aí, a partir do 14 anos, já não tem mais o futsal, né? Então, foi a forma de nós integrarmos. E a outra situação que nós tivemos que nos envolver com a proposta metodológica foi a metodologia específica das escolas de futebol do Vasco. Então, hoje nós temos, na verdade, 3 materiais, né, produzidos, concebidos e, acima de tudo, implementados, né? E isso é a realidade hoje dentro do Vasco. Bom, bacana demais essa integração de futsal com o campo, porque o futsal ele tem uma contribuição no desenvolvimento do atleta, né? É incomparável a contribuição dos atletas que participaram, já tiveram uma vivência no futsal. A gente vê que eles são realmente diferentes, né? Isso é uma verdade mesmo. Professor, nós estamos chegando a 50 minutos de live. Eu tenho que atender um pedido dos meus professores aqui, que num dos nossos encontros que a gente teve aí nas palestras que a gente teve no simpósio de futebol que teve aqui no Espírito Santo, nós entramos nesse conflito do que foi ensinado na CBF Academy para a gente, né, com a realidade de alguns clubes. E hoje o senhor está inserido diretamente nesse conflito. Porque eu me lembro bem na licença C, que nós tivemos um embate muito grande durante a licença, que não se competia até 12 anos. E aí eu comentava com alguns professores aqui do staff, gente, na nossa cultura aqui, como é que nós vamos acabar com o sub-11? É impossível, não tem como. E o sub-11 aqui é muito forte, é uma realidade muito forte. E hoje a gente vê lá, igual lá no Vasco, tem outras equipes também que
já trabalha a partir dos 6 anos. Isso faz parte dessa evolução, professor? Ou ainda traz esse conflito ainda do menino competir? O senhor acha importante o menino competir tão cedo? Eu também tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua, professor, sobre esse conflito aí. Já mudou essa linha também de ensinar isso nos cursos? O senhor que é lá instrutor da CBF Academy, isso já deu uma quebra nisso ou ainda não? Olha, a competição, não tenha dúvida que o melhor mecanismo de avaliação e de controle, é a competição. A competição é onde você vai observar claramente o desenvolvimento, o nível de entendimento, né, do seu aluno, do seu atleta. Mas o grande problema da competição, e nós temos isso aqui no Rio, por exemplo, quando nós temos os confrontos, principalmente, dos clássicos, né? Já acontece os clássicos, né? Um sub-6, sub-7, com casa cheia, né? Você vai na Gávea jogar contra o Flamengo, joga contra o Fluminense, joga contra o Botafogo, né? Em São Januário a gente recebe lá Fluminense, Vasco, Flamengo. O cuidado que tem que ter, porque na minha visão, até os 12 anos, na verdade, nós não deveríamos ter competições no nível que nós temos hoje. Entendeu? Nós deveríamos ter mais festivais, né? Ter sim jogos, mas não com esse caráter, né, que nós temos hoje competitivo. Uma criança de 6 anos de idade sendo submetida a uma pressão muito forte, uma tortura psicológica que ele tem por parte dos pais, né, por parte do próprio treinador, que em determinados momentos acaba por pressionar o garoto, ele mesmo, o próprio grupo, né? Então, na minha concepção, dos 6 até os 12 anos, nós não deveríamos ter competições com esse caráter, né, que nós hoje, na verdade, temos, né? Eu sou contrário a isso, mas de qualquer forma, já foi uma vitória muito grande no futebol do Rio de Janeiro. Nós conseguimos, na verdade, adaptar os espaços e o número de jogadores. Então, hoje nós temos a competição paralela do campo com o salão, mas nós temos adaptações nos espaços, né? Então, por exemplo, hoje nós temos no sub-6, no sub-7, nós temos a competição de futsal, mas o futebol de campo, por exemplo, ele joga lá no Parque Olímpico, né? Um campo reduzido, com a baliza adequada, com o tamanho da bola adequado, e com o número de jogadores também, né, atendendo aquilo que a idade requer, né? Já a partir do 8, do 9, do 10, eles também jogam o campo, mas também ainda o campo com adaptações, né? E não é um futebol de 11 ainda, é o futebol de 9. Né? Só vai jogar futebol de 11, na verdade, a partir dos 11 anos de idade. E mesmo assim é o futebol de 11 adaptado. Então, isso é muito importante nós obedecermos nessas competições, essa progressão do espaço, do tamanho da bola, do tamanho da baliza, né? Do tempo de jogo, do número de jogadores. Isso é muito importante. Nós temos essas questões muito claras nessas competições dos menores, né? E tentar eliminar o máximo possível esse caráter de competição, né? Porque se nós estamos iniciando o processo muito cedo, e as evidências científicas, né, nos apontam que são 10 anos de prática, 10 mil horas, se nós estamos iniciando um trabalho com 6, 7 anos, esse garoto com 16, 17 anos, como que ele vai chegar lá? Né? Em termos de saúde, inclusive. Né? Em termos até de motivação. Até em termos de motivação para jogar futebol. Né? Na verdade, o processo sistematizado deveria começar com 12, 13 anos. É ali que deveria começar o processo sistematizado. E não o que está acontecendo hoje. Né? A Federação Paulista tem feito um trabalho muito bom lá, com o Mauro Silva, e um trabalho excelente. Eu estive lá esse ano, inclusive, num curso muito bom da La Liga, e eu tive a oportunidade de conversar, tenho ido a São Paulo para desenvolver os cursos da CBF, tenho contato lá com o pessoal da Federação Paulista, e eles têm a proposta que eles estão concebendo é muito interessante, para que não se tenha competição nessa forma, sistematizada, formal, respeitando a característica da idade. Perfeito, professor.
aqui em cima desses estudos, né, que foram apresentados principalmente pelo Grassroots lá da FIFA, que o Mauro Silva, né, ele defendeu isso na Federação Paulista e conseguiu introduzir no Sub-11, né, o Campeonato Paulista de campo reduzido. Eu trouxe essa ideia para cá e hoje nós temos aqui o Campeonato Regional Sub-8 em campo reduzido, com bola 3, e temos o Campeonato Regional Sub-9 também, com campo reduzido, quer dizer, são 9 contra 9, 8 na linha no gol, e nós tivemos ganhos, já tem quase 5 anos já que eu tomei essa iniciativa aqui na nossa região, e já temos ganhos, assim, em termos de qualidade das equipes de Sub-11, a qualidade técnica, a evolução dos meninos, ela foi uma coisa, assim, notória, né? Hoje nós temos um campeonato Sub-11 muito mais atrativo, entendeu? Devido a essa contribuição do jogo adaptado para as idades que nós conseguimos introduzir aqui no estado e evoluiu muito o nível técnico do Sub-11 nosso aqui na região, não só na região, mas no estado inteiro, porque esse torneio ele se disseminou no estado, temos vários torneios relâmpagos aqui, né? Que trabalham dessa maneira, com o campo reduzido, então realmente foi muito significativa essa contribuição desse programa que o Mauro Silva defendeu lá na Federação Paulista. Professor, eu tenho aqui algumas perguntas, o nosso tempo de live vai encerrar aqui. O senhor pode voltar comigo só para responder as perguntas do pessoal aí? Sim, vamos lá, mais uns 5 minutos aí. Pode ser? Eu tenho um compromisso agora. Não, mas eu prometo encerrar, porque tem uma pergunta foi até atendida aqui. Vamos fazer uma evolução nela aqui e eu atender as duas perguntas se quiser. Então tá bom, vamos. Pessoal, então quem está aí, volta com a gente aí que nós vamos encerrar isso aqui, porque vai esgotar o tempo e a gente volta com o professor Próspero aí.